sei se você reparou, eu estou com uma Bíblia aqui, eu estou com 2 Bíblias aqui, eu estou com 3 Bíblias aqui. Ou seja, eu tenho 3 Bíblias, 3 Bíblias, para trazer o máximo de compreensão para o povo de Deus. Porque tem palavras em uma Bíblia, em uma tradução, que a outra tradução te explica melhor, você entende melhor. Então por isso que eu estou usando essas 3 Bíblias para benefício da igreja, para progresso da igreja, para o entendimento melhor da palavra, para que você possa entender sem nenhuma dúvida e poder falar com ousadia e autoridade de Deus, tá bom? Então Colossenses 3:16. Todos? O tema de hoje é: habite ricamente a palavra de Deus. Habite ricamente a palavra de Deus, é o tema de hoje. E eu quero ler assim: habite ricamente em vós. Em vós, quando falar assim, em quer dizer dentro. Quando você lê em vós, dentro de nós. Que habite não é aberta na estante, não é aberta na tua casa, na mesinha, ou levar debaixo das axilas, para lá e para cá. Não. Ela habite dentro. Habite em vós a palavra de Cristo. Ó, a palavra de quem? A palavra de Cristo. Para que tem que habitar em minha vida a palavra de Cristo? Para que você possamos fazer o quê? Instruir-vos através da palavra de Cristo. Se você não tem a palavra de Cristo, você vai querer instruir segundo a tua palavra. Na minha casa eu faço assim, você tem que fazer assim na sua também. Não. Tem nada, sua casa é sua casa, sua doutrina particular é sua, ninguém tem nada a ver com a doutrina sua da sua casa. Aqui é a palavra de Deus. Então ele diz, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Olha a palavra, hein? Louvando a Deus. Olha o resultado de ter a palavra de Cristo. Você aprende a instruir, você aprende a aconselhar, você aprende a louvar a Deus, você aprende salmos, você aprende a cantar hinos, cantar cânticos espirituais, e você aprende algo maravilhoso que se chama gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Tema de hoje: habite ricamente a palavra de Cristo. Oremos ao nosso Senhor, ao nosso Cristo. Senhor Jesus, eu me lanço diante da tua vontade e te peço, meu Deus, que o Senhor me use nesses 40 minutos. Quero ser um instrumento como sempre sou, porque não é de mim que saem as palavras da vida, é do Espírito de Cristo, é do poder de Deus. Meu Deus, ilumina o teu povo, dá entendimento ao teu povo. Senhor, quebra todos os empecilhos da sabedoria penetrar o teu povo. Que o teu povo milite não na carne, que o teu povo milite no Espírito. Porque a palavra de Cristo é uma arma poderosa para destruir fortalezas, para anular sofismas, para paralisar toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Levamos cativo
todo pensamento à obediência à palavra. Por isso que há uma necessidade que a palavra de Cristo habite ricamente. E eu oro para que este acesso na tua mente esteja totalmente liberado, para que a palavra de Cristo repouse na tua mente. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Cristo diz amém. Dê glória a Deus e damos um aplauso ao nosso Senhor, todos com alegria para a glória de Deus. Obrigado, meu amado cooperador fiel a Cristo Jesus. Habite ricamente a palavra de Cristo. Habitar ricamente. Guarde essas duas palavras. Habitar ricamente. Quando você pensa em ricamente, você pensa em algo abundante. Algo abundante. Então, a visão do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja dos Colossenses, é que a igreja de Cristo tenha a palavra de Cristo não em dose a pinga-gotas, mas em um mar, sabe, muitas águas invadindo a tua mente. Nós vamos ler aqui algumas passagens, alguns versículos da Bíblia, que fala sobre a palavra de Cristo, para a gente poder, no final, quando estiver faltando uns 10 minutos, para terminarmos, para a gente poder entrar no coração da mensagem, para você poder entender a importância da palavra de Cristo, esse habitar na tua vida, habitar na minha vida, em abundância. Então, primeiro, vamos passear na Bíblia. 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Diz assim: certamente, quando fala assim, a palavra da cruz, está falando a palavra de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Tem alguém que é salvo aqui? Tem alguém que é salvo aqui, irmão? Então, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, Paulo diz, primeiro ele diz aos Colossenses para que a palavra habite ricamente. Por quê? Porque Paulo diz que para quem se perde, a palavra de Cristo ela é loucura, ou seja, a pessoa não entende, ela rejeita, ela diz que é loucura, mesmo. Nós já falamos sobre isso, que o entendimento humano, a nossa carne humana, ela não tem o entendimento do Evangelho, da palavra de Deus, do poder de Deus, das manifestações do sobrenatural. Quando você ouve um testemunho de um milagre, a gente fica assim meio desconfiado, não é isso? Por causa da nossa natureza humana, que ela é incrédula, ela gosta por isso que chama de Tomé, né? Ela gosta de ver para crer. Então isso são incredulidade. Paulo diz, olha, a palavra da cruz, ou seja, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra da sabedoria predestinada, o Evangelho da salvação, ele é o poder de Deus. Diga, é o poder de Deus. Então por que eu tenho que ter ricamente na minha vida? Porque ela é o poder de Deus. Diga, é o poder de Deus. O que eu tenho que fazer com ela depois que ela chega na minha vida? Colossenses 2,16. Colossenses, perdão, pessoal, Filipenses 2,16, perdão, Filipenses 2,16, diz assim, Filipenses 2,16, o que ele disse aí na sua Bíblia? Preservando a palavra da vida. Por que ele está falando para alguém, para as pessoas, para a igreja dos Filipenses, para que eles façam o que com a palavra? Preserve.
Preserve a palavra. O que eu tenho que guardar? A palavra. Preserve ela. Ele diz, preservando a palavra da vida. Ele chama a palavra de Cristo, a palavra da cruz, a palavra da vida. Ele fala, a palavra da vida. A palavra da vida. Para que no dia de Cristo, quer dizer, no dia da volta do Senhor, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo falou, preserva. Quer preservar alguma coisa? Preserva a palavra. Por quê? Ela vai te servir. Ela vai te servir para a tua defesa. Ela vai te servir para o teu ataque. Paulo disse também em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. Ele disse assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse pronome aqui, esse ele, está se referindo a Jesus Cristo. Então ele está dizendo, Jesus Cristo é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser. O que ele faz? O que a palavra dele faz? Sustentando quantas coisas? A palavra de Deus faz o quê? Ela sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o que sustenta tudo é a palavra. Você sabe que Deus fez o quê? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Haja estrelas. E o que aconteceu? E ele sustentou tudo pela palavra. O sol, a lua, as estrelas, os astros, estão tudo lá, porque a palavra de Deus disse para eles ficarem lá. Então ele sustenta tudo pela sua palavra. Então a palavra serve também como sustento. Ela sustenta, diga assim, ela sustenta. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é o quê? Ela é viva, ou seja, ela dentro de nós, ela produz vida. Diga assim, vida. Diga, a palavra produz vida. Diga, ela é vida. Então por isso que eu tenho que tê-la na minha mente ricamente, que quando vier uma situação de morte, a palavra de Deus, que é vida, vai expulsar aquilo que vem como morte. Você diz amém? Vamos ler juntos. Porque a palavra de Deus, diga, é viva. Diga, e ela é fraca. Não, ela é eficaz. O que mais? Ela é cortante. Ela é cortante. Você vê, às vezes as pessoas escutam a palavra e falam, não vou mais lá, porque a palavra me feriu, machucou a pessoa. Ela é cortante. Ela corta, não é para matar você, nem para me matar. Ela corta para fazer uma coisa chamada divisão, separação. É como aquele açougueiro, Marcelo, né? É Marcelo. Aquele açougueiro que pega, separa a picanha, da chã, do patim, da alcatra, do filé, está tudo no boi, mas está tudo ali, tem que saber dar o corte para poder separar. É assim que a palavra faz, ela dá o corte certinho, ela vai lá e separa. É isso que ela fez na sua vida. Ela é poderosa, diga assim, ela é poderosa, ela separa. Você começa a entender, isto é carne. Isto é minha mente carnal. Essa palavra que ele está falando não é de Deus, é da carne. E o que o médico falou é carne, rapaz. O médico não é Deus. O advogado falou, é carne. O que Deus diz. Então ela faz essa separação. Ela faz você entender a voz de Deus da voz do homem. Amém, igreja?
Então, o que mais que a palavra faz, pastor? Hebreus 11. Hebreus 11, 3. Vamos ler do 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. O que ele está dizendo aí? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de quem? Então, tudo que existe, pela fé, nós entendemos que foi formado. Não, foi uma explosão, sabe? O cientista, ele falou que houve uma explosão, um Big Bang, boom. Aí eu pergunto, quem é que fez esse Big Bang, boom, para explodir, para surgir tudo? É a palavra de Deus. Diga assim, é a palavra de Deus. Diga, tudo foi formado. Diga assim, tudo foi formado. Diga, formado. Por que foi formado? Diga, irmão, é para mim que está assoviando? Estou bonito mesmo? Então, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Diga assim, o universo foi formado pela palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus tem poder para formar. Meu Deus, não sei se todos estão entendendo isso. É aqui dentro essa música? Não, né? Gênesis capítulo 1, versos 3. Gênesis 1, 3. Vamos ler Gênesis 1, de 1 a 3. Olha o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e é vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, diga assim, disse Deus, diga assim, disse Deus, viu? Olha o logos, a palavra, disse Deus, haja. Disse Deus, diga assim, disse Deus, haja o que? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento. E o que aconteceu? Houve firmamento. Versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu. O que aconteceu? Ajuntaram-se as águas debaixo do céu. Versículo 11. E disse também Deus, produz a terra relva, ervas, e assim aconteceu. Versículo 14, e disse também Deus, haja luzeiros, e assim sucedeu. Versículo 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e assim aconteceu. 24, e disse também Deus, produz a terra seres viventes, e assim aconteceu. Está vendo? Então tudo foi formado, diga assim, pela palavra. Quer nos dizer alguma coisa ou não quer nos dizer alguma coisa? A palavra, ela é importante ou não é importante? Diga, é muito importante. Olha aqui, olha aí na sua Bíblia aí, Salmos 33. Para a gente poder entrar nos finalmente da mensagem, você precisa de ouvir a importância que tem a palavra, que teve a palavra e que tem a palavra. Salmos 33, 6. Achamos? Os céus, olha aí, os céus, porque existe quantos céus? 3. Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Se existe terceiro céu, porque existe o primeiro, o segundo, e existe o terceiro que Paulo falou. Então, os céus, o primeiro, o segundo e o terceiro, os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles, ele
ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, tema-nos todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, e o que aconteceu? E tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Tudo debaixo de um poder, o poder da palavra. Diga assim, o poder da palavra. Ainda nos Salmos, agora mais nos Salmos 107, Salmos 107, versículo de número 20, Salmos 107, 20, olha o que diz a palavra. Chegamos? Enviou-lhes a sua palavra, e o que ela fez? O que a palavra fez? Então a palavra tem poder de curar. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Diga, a palavra tem poder de curar. Então aonde se prega a palavra, estará acontecendo também muitas curas. Diga assim, aonde se prega a palavra, está acontecendo também muitas curas. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Diga assim, sarou. Diga, eu estou sarado, porque a palavra foi enviada. Você recebe? Ela só não vai ter o efeito se você não recebê-la. Se você recebê-la, ela terá o efeito. Qual o efeito dessa palavra? Para sarar. Diga, ela veio para sarar. O que mais? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou. A palavra sara, e a palavra também faz o quê? Livrou do que lhes era mortal. O que é mortal aqui no nosso país, ou no mundo inteiro, no século 21? O câncer é mortal? O câncer é mortal, abençoado? A Covid-19 é mortal? A AIDS é mortal? Tudo é mortal. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus enviada na vida de alguém, e alguém recebendo essa palavra, ela livra a pessoa do que é mortal. Não sei se você recebe isso, não sei se você entende isso, não sei se você adora a Deus por causa disso. Enviou-lhes a sua palavra, curou o estresse, curou a insônia, curou a depressão, curou a enxaqueca, curou o câncer, curou a inflamação, a bactéria, curou, sarou, livrou. Receba a palavra, igreja do Senhor. Você que está me ouvindo pela rádio, para de ficar falando de doença, receba a palavra de cura. Está me ouvindo pelo aplicativo, pare de falar de doença, receba a palavra de cura. Está escrito, diga assim, está escrito, que enviou-lhes a palavra e a palavra sarou. Diga, sarou. Irmão, a palavra já me sarou. A palavra já te curou várias vezes. Já te livrou do que era mortal. A palavra já te livrou. Os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor. Está vendo? Rendam graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque já enviou a palavra e te curou, te sarou e te livrou da morte. A Bíblia diz que você estava morto no nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Diga amém, igreja. E Salomão disse aqui em Provérbios 18, 20, tudo sobre a palavra. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Não é a língua, só a língua. É o que sai por causa da língua. O que fala.
o som que sai, as palavras que saem, isto vai produzir vida ou vai produzir morte? Se você usar a palavra, você vai produzir vida no teu corpo. Você vai produzir vida no teu casamento. Você vai produzir vida na tua vida, no teu corpo, na tua saúde, na tua família. Teus filhos, teus netos. Tu vai produzir vida nos teus negócios. Tudo que você colocar as tuas mãos tem que prosperar. Você não vai sair para ganhar uma coisinha. Você vai sair para ganhar muito, para ajudar quem precisa, abençoado. Que às vezes nos colocamos assim, então, não, se eu ganhar pouquinho, se eu ganhar não sei o quê. Não, Deus não tem intenção de te dar pouquinho, Deus tem intenção de te dar com abundância, irmão, para você poder ajudar quem precisa. Diga, eu quero abundância, para me ajudar quem precisa. Então, lemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Romanos 1,16. Romanos 1,16. Paulo disse assim: pois eu não tenho vergonha de falar do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de me identificar como cristão. Eu não tenho vergonha de dizer que a palavra de Deus é poderosa, mais do que a palavra do macumbeiro, do católico, do espírita, desses que não tem religião nenhuma. A palavra de Deus é mais poderosa do que a palavra do deputado, do senador, do juiz. A palavra de Deus é muito maior do que do presidente da república. Não tenha vergonha de dizer isso. Paulo falou, eu não tenho vergonha do Evangelho. Por que Paulo não tinha vergonha? Romanos 1,16. Por quê? Por quê? Porque o Evangelho na vida de um homem, de uma mulher, ele vira o poder de Deus. Porque você vai reagir, as situações vêm e você reage através do poder de Deus, não é através do teu poder. O teu poder não vai dar em nada, amado. Você não tem poder nenhum, eu não tenho poder nenhum. Nosso poder é de criar confusão. Se nós queremos levar na carne, vamos criar confusão. Vamos criar confusão com o vizinho, vamos criar confusão no trabalho, vamos criar confusão na igreja, vamos criar confusão aonde chegarmos. Mas se você usar o poder da palavra, você vai ver a palavra fazer algo que você vai falar, meu Deus, foi a palavra. Diga assim, foi a palavra. Então vamos agora para a mensagem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 10. Segunda de Coríntios 10, versículo 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, viu? A arma é poderosa em Deus, para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Olha, irmãos, nós temos uma batalha. Qual batalha, pastor? Nós temos uma batalha que Paulo fala que é contra a fortaleza, contra sofisma e contra altivezes. E diz que a nossa arma, diga assim, não são carnais. Diga, a minha arma não é carnal. O que é uma arma carnal? O jejum é uma arma carnal? Ah, eu vou jejuar para a montanha cair. A montanha não cai porque você jejua. Jesus falou, se você disser ao monte, ele não falou, se você jejuar para o monte, ele falou, se você disser ao monte, e não duvidar no seu coração e crer, assim se fará. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Diga, a palavra tem poder. Ela cura. Diga, ela liberta.
Ela me fez livre. Você lembra quando você era algemado pela religião? Quem lembra da religião na sua vida? Lembra da religião na sua vida? Que quanto tempo te escravizou e a verdade chegou à tua vida e ela te libertou. A palavra de Deus tem o poder de abrir cadeados. A palavra de Deus tem o poder de abrir celas. Diz a palavra que Pedro estava preso e a igreja começou a orar e a enviar a palavra no presídio onde estava Pedro. E diz que o anjo do Senhor foi lá e abriu a porta aonde Pedro estava, porque a igreja estava falando a palavra. Pastor, para quê? Por que eu tenho que ter a palavra? A palavra, você insiste com palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, aqui no livro de João, livro de João, capítulo de número 1, achamos? João, capítulo 1, vai devagar, João 1, João, para, rapaz. João, capítulo de número 1. Eu vou ler aqui, versículo 1. Por que a palavra? Por que a gente valoriza aqui a palavra? Que na realidade, a quem nós estamos valorizando quando nós valorizamos a palavra? João 1. E vamos ler alguns versículos, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você tem que entender que essa palavra verbo quer dizer palavra. 2. Ele estava no princípio com Deus. João está falando sobre Jesus Cristo. Está falando, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Como que Jesus fez? Lá no começo, lá no haja luz, ele estava lá. Quem era ele lá? A palavra. Por isso que ele falou, vou ler aqui para você entender melhor. João 1. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. E por meio da palavra de Deus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Sem ela quem? Sem a palavra. A palavra era a fonte da vida. E a vida trouxe a luz para todas as pessoas. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus, João Batista, para falar a respeito da luz. Ele veio para, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, judeus, né? Mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e receberam. Este deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é,
não nasceram como nascem os filhos de pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Aleluias. Versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, olha o versículo 15. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele a quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Existia onde? Palavra. Quando você se alimenta da palavra, você está se alimentando de Jesus. Quando você põe as palavras dele dentro de você, não é que, porque as pessoas pensam assim, olha, Cristo já veio, porque tem alguns confusos da cabeça, que dizem que Cristo já veio, porque o versículo diz, Cristo está em você, Cristo está em mim, Cristo está em vós. Esse Cristo está em você, é a palavra dele na sua vida, porque não pode um corpo entrar dentro de um outro corpo. Então, quando Cristo vier, ele vai vir em corpo, ou seja, um corpo glorificado, mas vai ter um corpo. Então, não é esse Cristo com corpo que entrou dentro de você. O que entrou dentro de você e de mim foi quando você ouviu o Evangelho e você creu, ou seja, você recebeu a palavra. E quando você recebe a palavra, você recebe a Cristo. E quando você fala a palavra de Cristo, é como se Ele estivesse falando através de você. Por isso que há uma importância muito grande de você se prender à palavra, você amar a palavra, você ficar com a palavra. João está dizendo, no versículo 14, a palavra se tornou um ser humano. Aqui na outra Bíblia diz, a palavra se fez carne, e a palavra habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Contemplamos a sua glória. João estava falando que ele contemplou a glória, porque João viu Jesus. Ele falou, contemplamos a sua glória como a glória do Pai. Ele falou, tudo que o Pai fez através dele, ou seja, fez através de sua palavra. Então, quando você recebe a Jesus, você está recebendo é a palavra. Ninguém pode dizer, eu recebo Jesus, mas eu não quero a palavra. Eu recebo Jesus, mas eu não quero a Bíblia. Eu recebo Jesus, mas eu não quero a verdade. Então a pessoa que recebe Jesus, ele recebe a verdade. Porque se alguém não recebe a verdade, não recebeu a Jesus. Tem muita gente que diz, eu tenho Cristo. Como eu já preguei uma série de mensagens, mais de 15 mensagens, a graça e a verdade, ou seja, o amor e a verdade. Você tem que ter, Jesus é a palavra. Eu recebo, quando ele diz, pelas minhas pisaduras você está sarado, você diz, eu recebo que eu estou sarado. Quando ele diz, vamos dar um aplauso ao Senhor, se você quer dar um aplauso, dê um aplauso ao Senhor. Você quer, né? Ele disse, olha, a palavra se tornou um ser humano. Porque só a palavra, Deus enviou-lhes a sua palavra e curava as pessoas. E a palavra se tornou um ser humano, e aquele ser humano que era a palavra, quando ele esteve aqui, continuou a curar as pessoas. E essa palavra que está agora dentro de nós, continuará a curar o nosso corpo, amado. Amém. Eu recebo a saúde da palavra. Diga, eu recebo a vida. Diga, a palavra tem vida. Eu recebo a vida. João capítulo 6. João 6. Sessenta e três.
Ele disse assim: o Espírito, João 6,63. Achamos? Diz assim a palavra: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. Irmãos, eu tenho aqui nessa Bíblia, é compreensão minha. Se eu estiver louco, tenha paciência da minha loucura. Aqui está dizendo Espírito com minúsculo. Aqui também diz Espírito com minúsculo. E aqui nessa Bíblia mais explicada diz Espírito com maiúsculo. Eu acredito que aqui está Espírito maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus. O Espírito é o que vivifica, ou seja, quando ele entra, é ele que vivifica a tua vida. Precisamos ter uma compreensão da palavra, porque, pastor, mas está aqui escrito com letra minúscula, mas se você ler o contexto, e depois do versículo que você está lendo, João está falando de um Espírito que dá vida. Então, o único Espírito que entrou em nós, que deu vida, é o Espírito de Cristo, ou seja, é o Espírito da palavra de Deus. Então, quando ele diz aqui, ó, o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isto. As palavras que eu lhes disse são Espírito e é vida, ou seja, a palavra de Deus, quando ela vai e você recebe, ela é um Espírito. É quando você está recebendo um Espírito. Quando você recebe a palavra, é um Espírito que nós chamamos de Espírito Santo. É um Espírito, ou seja, porque a palavra Espírito vem da palavra vento. Você sabe de onde vem o vento? Você sabe para onde ele vai? Aonde ele fica? Onde é a casa do vento? Então, quando ele diz esse Espírito, ou seja, essa palavra que começa a entrar dentro da sua vida, e você recebe, eu recebo, então ela começa a gerar, diz que ela gera dentro de nós vida. Paulo chegou a dizer em Coríntios, quem está em Cristo, ou seja, Cristo, a palavra dele dentro, quem está em Cristo, acontece o maior milagre, irmão, que a ciência não pode explicar. Quem está em Cristo, a Bíblia diz que se transforma numa nova criação. Nós nos transformamos numa nova criação. Esqueça a tua criação carnal. Você agora tem uma nova criação. É uma nova criação. É essa criação que vai fazer você ter saúde no teu jeans. Teu fígado, mas pastor, é a idade, eu tenho que me contentar com isso, porque, não, amado, nós recebemos o Espírito de vida. Ele falou, enviou a palavra e curou. Agora a palavra está dentro de nós, ela continua fazendo o mesmo trabalho. A palavra curava no começo, a palavra se fez homem, e o homem continuou a curar, e agora essa palavra está dentro de nós, e ela continua a operar o milagre de Deus. Não sei quantos entendem isso, porque a tua mente carnal não vai compreender isso. A mente do homem humano não vai compreender, vai dizer, não, mas a ciência, sabe, o estudo, sabe, a física, oh meu Deus, não quero saber da ciência, da física, eu respeito, mas se está aqui escrito, eu creio no que está aqui escrito, irmão. Não, pastor, não leva a mal, eu já estou tão tranquilo, já aceitei tudo que a idade me permite, eu já aceitei tudo, gente com 40 anos diz isso, já aceitei tudo, isso é hereditário, sabe, a minha avó teve, minha mãe tem, e eu também tenho, meus filhos também tenho, os que vão nascer também terão, é isto. A Bíblia diz que quando eu recebo a palavra, eu recebo a vida. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são um espírito e é vida. Vida. Não é uma loucura. Paulo falou, me aguente na minha loucura. Paulo falava coisa, falava, vocês vão me chamar de louco, mas eu vou continuar a falar essa loucura, que essa loucura é para os que se perdem, que é loucura, mas para quem entende é o poder de Deus.
É o poder de Deus. Cantarababacharaba. Ei, Ei, pastor, falando umas línguas esquisitas aí, pastor, tá ficando maluco. É as línguas do Espírito. Você entendeu? Mas Deus entendeu, é o que me basta. E quando eu falo em línguas, diz que meu espírito, ora bem, eu me sinto mais revigorado do que quando eu falo em português. Quando eu oro na minha língua natural, e eu oro na língua espiritual, quando eu termino as minhas orações na espiritual, eu me sinto mais forte do que minha língua em português. Porque diz que a língua em português você não sabe como falar, mas o Espírito te intercede com gemido inexprimível. É um dos poderes do Espírito. Diga, é o poder de Deus? Não sei quantos creem. Também não me incomodo. Eu creio. Jesus falou, o Espírito é o que vivifica. Diga, é o Espírito. Ele veio até mim. Ele está em mim. Depois que ouvistes, vamos ler, vamos falar comigo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado. Diga, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Diga, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Assim seja. Assim disse o Espírito da verdade. Vamos ficar de pé, vamos. 11 horas em